Olá, muito obrigado. Seja bem-vindo ao programa Seiichi Onoye na TV. Hoje nós vamos falar com você que está aí se sentindo acamado, ou está acamado, está preocupado, está se sentindo oprimido por alguma situação. Nós vamos falar hoje do primeiro passo para você sair dessa situação, que é como vencer as preocupações. Primeiro, as preocupações, elas desperdiçam uma grande dose de energia, desperdiçam saúde, desperdiçam tempo. E a gente tem que encarar ela, como fala o professor Masaharu Taniguchi, autor desse livro que nós estamos nos baseando hoje, A Verdade da Vida, volume 7, Vida Cotidiana. Ele fala o seguinte: a preocupação é o grande monstro que carcome, que destrói a alma humana e que deve ser enfrentado por nós de modo efetivo no dia a dia. Para entendermos melhor isso, ele fala aqui na página 127. É lamentável que as pessoas desperdicem sua força vital em trabalhos mentais indignos. A preocupação, ela, em primeiro lugar, desperdiça a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de filhos de Deus. E isso faz com que a gente tenha que tomar, primeiramente, uma grande decisão, que é a primeira dica que eu vou dar para você para vencer esse grande mal da preocupação, que, afinal de contas, gera muitos outros males. Primeiro, entregar-se a Deus sem relutar e sem transigir. Segundo, fazer com que a palavra, o poder da palavra, através de leituras de livros como esse, das orações que a Seiichi Onoye ensina para nós, criar uma atmosfera de dignidade para que a gente possa, então, superar essas preocupações. E terceiro, a gente passar a ter uma mente, pensamentos e palavras mais harmoniosos de acordo com a nossa natureza de filhos de Deus. São as primeiras dicas que nós podemos ter com relação à preocupação. Porque a preocupação, ela é algo que de repente acontece. E mesmo pessoas muito preparadas, grandes gênios, grandes pessoas que são grandes realizadores na vida, elas realmente sofrem com a preocupação. Um grande erro que nós cometemos é achar que se preocupando com aquele problema vai se resolver o mais rápido. É muito pelo contrário. A gente tem que entender que quanto mais a gente se preocupa, existe um trabalho mental que às vezes você realizaria apenas uma vez se resolvesse com calma, tranquilidade e coragem aquele problema. Você então faz aquele trabalho mentalmente 1, 2, 5, 10, 15 vezes. Isso significa que você teve um grande desperdício e, pelo contrário, ao invés de resolver, você acabou criando mais problemas. Porque uma questão é muito importante que a gente tem que entender e que a Seiichi Onoye vem nos ensinar, que a mente, ela reflete na vida prática e no mundo das formas. Então, nós temos que entender, quanto mais você pensa no problema e de modo pesado, de modo intranquilo, mais a mente está fixando e imaginando aquele problema e mais ele vai se projetar no mundo das formas, na sua vida prática, no seu dia a dia. E aí você fica se perguntando, puxa, mas eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa que sou até bem-sucedida no trabalho, eu tenho uma família, eu tenho meu carro, eu não passo por muitas dificuldades, mas eu não consigo ficar tranquilo, eu não consigo viver em paz, eu só vivo preocupado. E aí eu vou te dizer por que a gente, às vezes, mesmo sendo uma pessoa bem-sucedida, mesmo sendo uma pessoa aparentemente mais tranquila, a gente ainda carrega esse fardo da preocupação. É porque muitas vezes a gente está com a mente muito pontiaguda, a gente está com a mente muito crítica, a gente está antecipando muito as situações, fazendo análises que às vezes não são necessárias que sejam feitas e a gente fica buscando para a gente aquilo que não é necessário buscar, que é algo que, se largássemos nas mãos de Deus, se nos tranquilizássemos de acordo com a oração que nós fazemos durante a manhã, que a Seiichi Onoye ensina a meditação Shinsokan, então nós teríamos condição de resolver aquele problema sem ter esse desgaste e sem ter esse sofrimento da preocupação. Então, para você que tem a mente que às vezes se indigna fácil, que se irrita fácil, mas engole, que você está no dia a dia ali, às vezes, tendo que dar um sorriso amarelo para tocar a vida e fazer com que socialmente as coisas aconteçam, mas não é feliz quando chega em casa, às vezes não consegue brincar com o filho, às vezes não consegue dormir direito, sofre de insônia, preocupado. Então, primeira coisa, para que não aconteça isso, para que você não fique recebendo essa carga ou segurando para si essa carga, tente suavizar os seus pensamentos, porque quando a mente se suaviza, até os problemas passam a se suavizar. Como é que se suaviza problemas, ou se suaviza a vida, ou se suaviza a visão, de acordo com a Seiichi Onoye? A suavidade
na vida, ela passa a acontecer a partir do pensamento que agradece, que se harmoniza, que se integra com o todo a partir do dia a dia, a partir das pequenas situações. Então, nós temos que entender, puxa, por que eu, às vezes, não consigo me desprender da preocupação? Por quê? Racionalmente nós temos que entender, para encarar esse monstro com a devida força, nós temos que entender o seguinte, que ela faz um desgaste mental desnecessário. E segundo, por que ela às vezes vem de tal maneira que você não consegue controlar? Isso nós temos que resolver e podemos resolver através de leituras da Seiichi-no-ie, como este livro aqui, A Verdade da Vida, volume 7, que você pode adquirir na livraria sni.org.br, que está à sua disposição no site da Seiichi-no-ie. Faça isso, eu garanto que algo maravilhoso vai acontecer e você vai viver uma vida muito mais leve a partir da leitura desses livros da Seiichi-no-ie. E eu vou dizer o que acontece que às vezes você não consegue controlar essa preocupação. É muito forte e vem porque a gente se sente simplesmente afastado de Deus. A gente acha que Deus vai resolver os nossos problemas de uma outra forma, longe, que Deus está em outro lugar e que se a gente então ir até uma igreja ou ter uma determinada postura, é só então que Deus vai agir. Nós temos que ter o nosso dia a dia, passar a viver o nosso dia a dia com tranquilidade, sentindo, Deus está aqui agora e eu não vivo pela minha própria força, eu vivo pela vida de Deus. Essa é uma primeira lógica que a Seiichi-no-ie vem ajudar a pessoa a ter essa postura que vai fazer com que ela, então, tenha uma liberdade mental, uma liberdade no dia a dia, uma atitude que vai fazer dela realmente mais feliz, menos preocupada e com melhores resultados. E aqui a gente vai ver na página 130 alguns dos motivos pelos quais nós temos que realmente encarar a preocupação com olho no olho, não brincar com esse monstro. Ela é nociva. Primeiro lugar, gera estresse, gera ansiedade, que gera insônia, toxina no sangue, altera o quadro hormonal, altera a pressão arterial. Então, há muitos motivos pelos quais a gente tem que encarar a preocupação com bastante cuidado e decidir, olha, a partir de hoje, isso não me pertence mais. Porque uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é você ter capacidade, ter talento, ter uma boa posição, ter uma ótima família e os resultados começarem a não andar conforme você gostaria ou conforme você acha que deveriam andar. Porque o fantasma e o monstro da preocupação começou a interferir na sua mente e você começou a imaginar coisas. E essa imaginação, não no sentido de neurose, de imaginar coisas, não. Você vai pensando que as coisas são problemáticas e o problema que você vai pensando na sua mente, ele vai criando forma e ele vai atrapalhando as suas decisões. Você vai lançando para o universo e as pessoas vão captando mentalmente aquele seu distúrbio mental e as coisas não vão acontecendo. A sua venda não fecha. Aquela situação que você gostaria que se resolvesse não se resolve. Então, a preocupação, ela tem um poder de destruir a sua vida que é muito além do que às vezes você possa imaginar. E aqui está escrito na página 132. Jamais deixe se prender por pequenas aflições. Aqueles que ficam presos a pequenas aflições são como cavalos que ficam aflitos por causa de uma mosca. Eu achei muito engraçado quando li isso, né? Porque, na verdade, o que falta? E fiquei imaginando um cavalo, né? Abanando o rabo e espantando a mosca, aquele ser de 1,5 toneladas, sendo aflito, perdendo a calma, perdendo a paciência, por um bichinho desse tamanho que ele não pode nem dar uma patada para se livrar. O que faz com que a gente grande, a gente poderoso, a gente filho de Deus, seja abalado por coisinhas às vezes muito pequenas? Vou dizer para você, e gostaria que você refletisse bastante a esse respeito. Amor próprio. Se você não consegue se amar, não consegue sentir que Deus habita em você, você não vai conseguir se livrar das preocupações e elas vão se agigantar. E aí você vai entender que muitas vezes você não está se tratando do jeito que deveria se tratar, não está fazendo oração, não está pensando positivo. E muitas pessoas dizem assim, nossa, eu estou com encosto, eu só posso estar com o olho gordo, está tudo dando errado e eu faço tudo certo. Muitas vezes você é o seu encosto.
Por quê? Você está pensando negativo. Às vezes você, seu olho gordo, você só consegue ver coisa ruim para sua frente. Então vamos pensar o seguinte, a partir de agora, encarna no teu próprio corpo, faz com que o teu próprio espírito aconteça na tua vida, no sentido de fazer a sua vida se tornar positiva, se tornar alegre, se tornar maravilhosa. Porque muitas pessoas vagam e não andam. Elas se levantam da cama, mas não se erguem de verdade. Elas até vivem, mas elas só servem para levar um corpo por aí e alimentar ele biologicamente. E isso, de fato, não é viver. O que nós temos que entender para levantar nossa autoestima, para entender que ter amor próprio é uma coisa importante na vida, para que a gente vença a preocupação, é entender o seguinte, que existe um significado profundo naquilo que você faz. Existe um espírito por trás de toda a realização, de cada movimento, em cada detalhe, por menor que seja aquela situação. E eu quero te dizer o seguinte, que graças ao fato de você ser filho de Deus perfeito e maravilhoso, porque Deus te fez assim desde Gênesis, porque você é filho de Deus, este lugar, exatamente onde você está, mesmo que esteja no fundo do poço, é o lugar de recomeçar. Você, que é filho de Deus, você foi eleito por Deus, tem uma missão única de Deus na face da terra. Este momento, por pior que você esteja, é o momento de recomeçar. Então, não se deixe abater. Tome para si que, a partir de agora, a preocupação não pode mais existir na sua frente. Porque, pela lei da mente, nós já falamos disso aqui. Quanto mais você cria, ou imagina, ou pensa na mente, mais esse problema vai se agigantando. E essa é uma lei mental poderosa. E aí nós já vimos que preocupação gera doença, preocupação gera pouco discernimento, ela lança para o universo uma determinada vibração que vai acabar atraindo coisas negativas, vai fazer com que os resultados de vendas, o resultado do trabalho não aconteça. Alguém vai chegar e puxar teu tapete, vai chutar tua canela, e você vai pensar o seguinte, não, é o mundo exterior. A Seitonei vem dizer o seguinte, tudo reflete a mente. O mundo exterior reflete o mundo interior. Então, modificando a mente, nós temos a plena liberdade para manifestar o Filho de Deus. E o Filho de Deus não pode ser livre se está preocupado. A pior prisão é aquela que você mesmo constrói para si mesmo, se deixando levar por fantasmas da sua imaginação. Então, uma grande dica que a Seitonei dá, vá em direção à luz. Não fique esperando que a luz venha até você. Na verdade, quando nós sabemos que existe uma grande força que a nossa religião já nos ensinou, nossos pais nos ensinaram, e essa força religiosa, essa força de luz divina não está acontecendo na nossa vida, é porque falta a gente dar um passo na direção dela. Ninguém consegue receber a luz do sol se não abrir a janela de manhã. Ninguém consegue brilhar se não aceitar a própria luz. Essa é que é uma grande verdade que a gente tem que começar a entender. E eu fico imaginando, ou fico trazendo para essa questão, o exemplo dos grandes mestres, para ficar apenas em dois, Jesus Cristo e Buda, por exemplo. Eles nunca pararam de buscar a luz, nunca pararam de ir em direção à luz, mesmo perseguidos, mesmo humilhados. Eles nunca desistiam de levar a palavra, de estar com o pensamento e a direção dos seus pensamentos e das suas atitudes. Eles jejuavam, eles oravam. Modo de dizer, eles pediam licença para entrar na casa do Pai. Limpavam os pés antes de entrar na casa do Pai. Pediam licença e diziam, Pai, eu estou aqui, eu vim até você. Em outras palavras. E é isso que a gente tem que entender, que a gente pode estar no fundo do poço, a gente pode estar sendo perseguido, mas vamos seguir o exemplo dos grandes mestres. A palavra evangelho, ela vem do grego que quer dizer evangelion, que quer dizer boa nova, boa notícia. Ou seja, a palavra e a religiosidade é algo que tem que estar acontecendo na sua busca constante do uso dessa palavra e do uso do seu pensamento para que essa força religiosa, digamos assim, para que essa força divina, para que essa luz aconteça na sua vida. Então, qual era o instrumento que Buda, Jesus e os grandes mestres tinham? A palavra e o pensamento. Usa também esses poderes. Você tem tanto poder quanto eles para ir na direção de Deus. E quanto mais a gente às vezes acha, e olha, você que está aí dizendo, não, mas eu estou longe de Deus, eu não consigo sentir Deus próximo. Pode ter certeza de uma coisa, meu amigo. Quanto mais longe de Deus você estiver se sentindo, mas, ao mesmo tempo, quanto mais forte for a sua busca nessa direção de Deus, mesmo que você esteja se sentindo longe de Deus, Deus vai estar junto de você, mesmo que você não estiver sentindo. Deus te cuida, Deus te ama. Imagina você que é pai e mãe,
Olha teu filho, se ele está te pedindo um colo, um carinho, tropeçou, caiu, chorou. O que você vai fazer? Se enche daquele sentimento profundo que vai lá e envolve o Deus que te ama, o Deus que te criou, esse Pai amoroso que você às vezes está se sentindo órfão dele. E aí é que a gente cria espaço para preocupação. Então, uma outra coisa importante que nós temos que aprender na Seichonoye, que a doença ou o problema ou a situação que surge, que é a causa da preocupação, ela não é em si uma situação que tem força por si mesma. Nós aprendemos que ela foi criada pela força da lei mental, que cria essa realidade e projeta para fora. Então, assim, quando fica doente, a gente, na Seichonoye, diz o seguinte: doença da mente chamada ódio vai virar câncer. Doença da mente chamada irritação vai virar problema digestivo. Doença da mente chamada complexo de inferioridade vai virar insônia, às vezes. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, que nós temos que olhar para a nossa mente. E aí os livros da Seichonoye vêm dizer justamente isso, gente. Se você quer realmente encontrar uma resposta para a sua vida, que você está aí a 1 metro do seu telefone fixo, liga agora, porque tem uma resposta para você. Uma resposta que talvez você está precisando. E eu garanto para você. 0800 770 2600. 0800 770 2600. De telefone celular. 0 operadora 11 5074 4180. 5074 4180. Você vai encontrar respostas. Porque, ó, tem gente ficando careca. Não quero aí dizer nada, né? Na verdade, tem gente ficando com ruga, tem gente ficando mal, tem gente com problema nas juntas, junta tudo e joga fora. Tem aquela piada. Mas não. Qualquer problema que você esteja passando, acredita que existe uma causa mental, vai atrás de descobrir e depois afirma a tua condição de filho de Deus. Você é mais do que pensa que é. Você é aquilo que você realmente veio como filho de Deus fazer neste mundo e não aquilo que você está passando neste momento. Então nós já vimos que a preocupação, ela desgasta a coragem. A preocupação, ela acaba com a nossa capacidade de tomar decisão. E aqui na página 138 diz o seguinte: a preocupação é o pior obstáculo também para aqueles que almejam realizar um trabalho importante. A preocupação acaba desgastando a coragem e a decisão nos momentos cruciais. Veja que o problema da preocupação, ela não é só física e psíquica e psicológica, ela vai afetar os resultados. Então, toma a decisão de realmente fazer essa mudança na sua vida, se livrar da preocupação. Ah, Fábio, mas eu não consigo, é um hábito, eu não tenho como me livrar disso, é mais forte que eu. Já falamos, né? Cultiva melhor a tua autoestima, ora mais, e aí vem a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan, você entra em sintonia com Deus e capta a essência verdadeira da vida. E você vai vibrar e vai ter força suficiente para conseguir realmente superar todas as adversidades. E isso é uma coisa bastante interessante, porque as palavras na Seichonoye, elas têm grande poder. E aí tem aqui na página 139 uma mentalização, que eu quero que vocês escutem com os ouvidos da alma e não só do corpo. Eu sou a personificação da coragem. Desalento é uma coisa totalmente incompatível com a minha natureza. A luz da esperança brilha sempre por onde eu vou, clara como a luz do sol, e as sombras temporárias desaparecem como nuvens passageiras. Para que se preocupar? Já abandonei o péssimo hábito da preocupação e sou agora a coragem em pessoa, porque sou filho de Deus. Se você fizer mentalizações como essa, se aprender a realizar a meditação Shinsokan, eu posso garantir para vocês, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Esse fantasma, esse monstro vai desaparecer. E aqui está, na página 140. Vamos expulsar da mente de toda a humanidade o monstro chamado preocupação, que é o maior inimigo do homem. Como?
usando o poder da mente, usando o poder da palavra, usando as mentalizações que nós aprendemos na Seichonoye. A partir de agora, vamos parar de sofrer desnecessariamente, gente. Vamos sair desse cantinho amuado que às vezes psicologicamente a gente se colocou. A partir de agora, vamos substituir essa mente da preocupação pela mente da prosperidade, que tal? A partir de agora, vamos ocupar esse espaço da mente que vai passar a criar uma nova realidade a partir da sua mente, porque a mente cria tudo, nós já falamos isso, para criar prosperidade, para criar saúde, para criar alegria. E eu vou dar aqui 5 dicas básicas para você substituir a mente da preocupação pela mente da prosperidade. Primeiro, não aceitar de modo algum que a pobreza, a infelicidade e a tristeza é para você. Não é para você. Você é mais que isso. Então, defina, diga, fale para si mesmo, não me pertence, não quero, não aceito. Segundo, alimente uma grande esperança, tenha uma grande meta, tenha um grande sonho. Porque com uma grande esperança também surge uma grande força. Deus envia seus anjos, você vai ter um novo caminho. 3, faça circular o seu melhor, faça com que no seu dia a dia, mesmo nas pequenas tarefas, haja a totalidade de você. Coloque amor, sabedoria e vida em tudo aquilo que faz. Esse é um grande segredo, porque você vai sentir a vida que você vai doar naquele momento. 4, vibre ao viver. Já falamos aqui, doe a totalidade de si com toda a sinceridade e em honra a Deus. Faça cada trabalho e cada tarefa como se estivesse orando. Você vai ver que diferença isso vai fazer. Sempre com um sorriso, com um muito obrigado, com um espírito de aceitação da vontade de Deus, que às vezes está por trás de uma situação que às vezes não parece tão boa, mas existe ali um recado de Deus para você. Esse espírito de aceitação vai fazer com que você tenha realmente melhores resultados, vivendo, vibrando dessa maneira, aceitando a vida de Deus. E 5, disposição mental, alegria mental, fazendo com que cada momento seja um motivo de satisfação, de alegria, e aí você vai preencher sua mente com palavras, pensamentos e ideias positivas, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. A partir de agora, meu amigo, minha amiga, a partir de agora, por favor, eu te peço, eu quero estar aí pegando na tua mão, junto na sala, junto do teu coração, quero pegar teu coração e fazer bater na minha mão e dizer o seguinte: amigo, amiga, você pode vencer isso que você está passando, porque você tem Deus, você é a vida de Deus na face da terra, não precisa, não merece e não vai mais viver em função das preocupações. Quero crer, e a partir de agora será, que você, filho de Deus, vai manifestar a sua infinita força como filho de Deus. Muito obrigado. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Oração para exteriorizar nossa luz interior. Deus é nosso Pai. Deus é luz. Não uma luz de origem material, mas uma luz eterna que ilumina o interior de todos os seres e faz com que eles, por sua vez, iluminem uns aos outros. Eu sou filho de Deus e por isso a luz de Deus brilha no âmago de minha vida. A luz de Deus ilumina a mim, a todas as pessoas e todas as coisas. Por onde vou, desaparecem todas as trevas e resplandece a luz. Eu nasci para trazer a este mundo a luz de Deus. A luz de Deus é a luz do amor, da sabedoria, da paz, da harmonia, da alegria, da cura milagrosa. Eu nasci, pois, para trazer a este mundo o amor e a sabedoria de Deus, a paz e a harmonia, e para dar alegria aos que choram e curar os que padecem de doenças. Deus me enviou a este mundo para que eu, na qualidade de filho de Deus, ilumine toda a humanidade. Levar minha luz a todas as pessoas é, portanto, a sagrada missão a mim atribuída. Por isso, ilumino com minha luz todos aqueles que de mim se aproximam. Esta luz
sendo proveniente de Deus, é inextinguível. Nem as mais densas trevas, nem os mais fortes obstáculos serão capazes de apagá-la. Não é apenas em mim que existe a luz de Deus. Ela existe no interior de todas as pessoas. Os budistas chamam-na de natureza búdica. Os cristãos chamam-na de Cristo interno. Unicamente a luz conhece a luz. Unicamente a luz atrai a luz. Eis que conscientizei agora o fato de que, sendo filho de Deus, no meu interior existe a luz de Deus. A luz de Deus passa a brilhar resplandecentemente no interior das pessoas que a conscientizam. Iluminando os outros com minha luz interior, também eles passam a exteriorizar a sua luz interior, pois os semelhantes se atraem, ou seja, a luz atrai a luz. Quando todas as pessoas do mundo exteriorizarem a luz de Deus que existe no interior de cada um, a paz se instalará na terra e este mundo será um verdadeiro paraíso. Eu vim para fazer deste mundo um paraíso. Eu sou realmente um filho de Deus. No meu interior existe a luz de Deus, a qual ilumina o mundo todo. E onde resplandece esta luz não há trevas, não há doenças, não há tristezas, não há sofrimentos, não há desarmonias, não há conflitos. Todas as pessoas vivem em harmonia, respeitando e reverenciando uns aos outros. E assim realiza-se o paraíso neste mundo. Neste momento, aprofundei mais a consciência de que sou filho de Deus e sinto a minha alma elevar-se na mesma medida do aprofundamento dessa consciência. Quanto mais se elevar a minha alma, mais intensa se tornará a minha luz interior e poderei iluminar o mundo todo. Então, cada uma das pessoas iluminadas pela minha luz interior passará a exteriorizar o seu Cristo interno, isto é, a sua luz interior, e louvará a Deus único. Graças vos rendo, ó Deus Pai, por esta grande bênção que destes a todos nós.